Os cálculos e interpretações astrológicas para o final de 2019, esse último trimestre aí, com muitas mudanças, com eventos importantes aí, Saturno juntinho aí se encontrando com Plutão nos próximos dias, né? Eles já estão bem perto. A conjunção Vênus-Júpiter, ainda no signo de Sagitário. Em breve Júpiter passará para Capricórnio e, como sabe, Júpiter em Capricórnio, ele tira você da caixinha, ele faz você sair dos seus dogmas conceituais de sempre, ele faz você repensar em questões de justiça, de religião, de filosofia, de espiritualidade, de política. E ele vai mexer no legislativo, vai mexer com executivos, com pessoas que comandam, presidente de tribunais, como a gente viu aí, já está agindo aí com o Tribunal da Bahia, o TJ, desembargadores afastados, inclusive o presidente do TJ. O Toffoli está na mira com votos confusos aí sobre o compartilhamento do COAF, sobre outras coisas, sobre as questões dos Bolsonaros. O Bolsonaro batendo cabeça aí com o partido que o elegeu, agora fundando outro partido furado, que é o partido só para poder da família. E também Maia Alcolumbre, presidentes de assembleias dos estados, presidente de câmaras de vereadores que até agora ou vem só bajulando os prefeitos e não fazendo nada, ou fazendo uma oposição errada ou descabida. Então, a entrada de Saturno, que vai se de Júpiter em Capricórnio, que vai buscar a conjunção lá para o início do ano com Saturno, Marte e Plutão no signo de Capricórnio, já começa a preparar nesse final de ano para 2020. Então essas pessoas vão ter que mudar os seus posicionamentos. Se você observar bem aí nos sites e portais e canais dos astrólogos direitistas, especialmente aqueles Bolsonaro, eles dizem assim: somos isentos, não temos nada a ver com política, mas a teoria deles é ideológica, eles interpretam por ideologia. São pessoas que conhecem muito de astrologia, que sabem muito de astrologia, que fizeram diversos cursos, que estudam astrologia há décadas, que são pessoas preparadas. Isso ninguém pode negar, mas a ideologia coloca uma nebulosidade na forma que eles interpretam, porque eles se deixam levar pela ideologia reacionária. Não é conservadora, é reacionária. É inclinado muito para o fascismo. Pessoas, né, que acham que o poderoso que ele gosta pode fazer tudo e o seu adversário não pode nada. Pessoas que se dizem cabalistas, espiritualistas, mas que defendem que um juiz seja imparcial, que condene sem provas, que persiga o político que ele não gosta e que proteja o político que ele gosta, como é o caso do Sérgio Moro, que passa o pano o tempo todo para o Bolsonaro, não investiga nada, foi coagir o porteiro que situou a Casa 58, ao mesmo tempo que fez o que fez para que o Lula fosse preso e o Bolsonaro fosse eleito, negociando o cargo até mesmo antes da eleição, como o ex-presidente do PSL, revelou em algumas entrevistas aí. Então, essas análises astrológicas dos bolsodórios, dos astrólogos bolsodórias de São Paulo, ou então direitistas, seja de Brasília, seja do Rio de Janeiro, eles visam a visão reacionária, eles não visam a visão democrática, porque democracia é você defender justiça, que se condene com provas e que se condene e que se absolva se não tiver provas. Eles não defendem isso, eles defendem que o Lula vá para a cadeia independente de tenha prova ou não, só porque não gostam do Lula e porque acham que o Moro ainda é o herói. O Moro fez o que fez, grampos ilegais, manipulou a justiça, mentiu para o Supremo, ajudou a extrema-direita a chegar ao poder, prendendo o principal adversário do Bolsonaro, e depois entrou rapidinho num cargo de ministro. O maior cara de pau, nem pediu desculpa, não fez nada para tentar disfarçar. Né? A gente vê que ele é um juiz parcial, totalmente parcial, mentiroso, que fica o tempo todo passando pano para o Caixa 2, para o Ônibus, para o Bolsonaro, para as famílias do Bolsonaro. Mas essas pessoas ainda defendem e fazem suas previsões como se Moro e Deltan fossem heróis e só o Supremo fosse errado, falando daquela tal
prisão em segunda instância, que é uma demagogia total, como se até a segunda instância a justiça brasileira fosse perfeita e fosse punitiva e não tivessem nada de errado, como a gente viu no TJ vendendo sentenças, vendendo liminar, vendendo habeas corpus. A gente já viu no Rio, a gente viu que o Sérgio Moro era juiz de primeira instância e é um juiz totalmente parcial, que não merece crédito. Então eles falam do Supremo como se o Supremo fosse impunidade máxima e até a segunda instância todo mundo fosse punido com justiça, o que é uma mentira, uma farsa. Os processos demoram, levam décadas, não é só na última instância não. Tem processos que duram 20 anos para ser julgados na segunda instância. Tem pessoas presas há décadas sem ser julgado pelos TJs. Então isso tudo é uma balela, isso é uma mentira. Não é a questão da prisão em última instância que gera impunidade. É o trâmite, é a demora. Tem que evitar prazos longos, pedidos de vistas longos. Se pedisse de vista, mas que se entregasse no máximo em 90 dias. Então não é a questão do trânsito julgado. É o trâmite, os regimentos dos TJs, é o regimento da justiça como um todo. Não é o Supremo. O Supremo pode não ter condenado ninguém, mas é porque o trâmite é assim mesmo, sempre foi assim, não é desde a primeira instância. Tem juiz que demora anos para julgar um processo na primeira instância. Teve essa rapidez toda com Lula, pensa que eles colocam toda essa rapidez com outros processos? Cadê os processos do Collor, do Jucá, do FHC, o melindroso, do José Serra, do Geraldo Alckmin, os tucanos que há 24 anos massacram São Paulo? Algum já foi punido? A Lava Jato lá anda que nem anda em Curitiba? Então isso é balela, isso é mentira, isso é só uma bandeira que os bolsodórias, os bolsominhos pegaram para atacar a esquerda, para atacar o socialismo, para atacar a democracia, porque eles gostam de ditadura, eles querem elogiar Pinochet, eles quebram placa da Marielle, eles atacam os negros, eles defendem que a polícia mate, atire primeiro para perguntar depois, e ficam falando num falso pacote anticrime do Sérgio Moro, que é um pacote totalmente cruel, que dá direito à polícia matar e que é totalmente míope, porque ele não fala em punir quem faz rachadinha em gabinete, ele não fala em punir político que contrata funcionários fantasmas até babar para os filhos, políticos que têm laranjas no partido. Então esse é o pacote anticrime do Moro, que é uma farsa, é uma enganação. Mas as análises astrológicas desses astrólogos bolsominions é sempre colocando o Moro como herói e o Lula como o maior vilão da humanidade. Independente do Lula ser honesto, ser inocente ou não, ele está no patamar de todos os políticos do Brasil nessa questão aí de saber ou não das coisas erradas. Então, se ele tem que estar preso, Bolsonaro tem que estar preso, FHC tem que estar preso, Serra tem que estar preso, Alckmin tem que estar preso, e nenhum está preso. Porque os bolsominions se incomodam com Lula solto e não com Aécio solto. Se incomodam com Lula solto e com o Delúvio solto e não se incomodam com Serra solto, com FHC solto, com Collor solto, com Bolsonaro solto. Porque é falso patriotismo, é falso cristianismo, é falso conservadorismo. O Bolsonaro que casou várias vezes, que tem uma história ligada a rachadinhas e tudo mais, como a gente vê nos noticiários, mas isso não incomoda os bolsominions. Então é uma falsa previsão. Sérgio Moro está passando por um retorno solar, ou seja, por um retorno de Júpiter, e isso não é totalmente positivo não, como eu já disse em outras análises. O retorno de Júpiter ele cobra justiça para quem faz justiça. Ele traz benefícios para quem age com justiça, para quem é justo, para quem é reto. No caso dele, que agiu com parcialidade, que agiu por ganância, porque quer ser um ministro do Supremo, ajudou a eleger o principal adversário do homem que ele prendeu e foi logo para o poder. Isso Júpiter vai cobrar. O retorno de Júpiter para o Sérgio Moro, ele vem bem alinhado com Urano, vem bem alinhado com Marte, mas Marte está em oposição a Urano nesse retorno de Júpiter, que se dará no dia 29 de novembro, o retorno de Júpiter de Sérgio Moro. E além disso,
Mercúrio e Marte está em quadratura ao meio do céu desse retorno. Então, o que quer dizer, como Xangô diz, quem deve paga, quem merece recebe. Se ele é o herói, como os astrólogos direitistas dizem, ele terá um enorme sucesso, seu pacote anticrime vai vingar, enfim. Mas se ele não agiu corretamente, se ele é um juiz falso, como parece, como o Intercept mostrou que ele é, Júpiter vai puni-lo, e isso fica bem claro nesse retorno de Júpiter, né? Porque esse retorno de Júpiter recai sobre um Júpiter que faz uma quadratura com Plutão, uma oposição com Vênus e uma quadratura de Vênus com Plutão. Então, esse retorno de Júpiter de Sérgio Moro, ele não é só benefício, ele vai ser uma cobrança kármica, cabalística, de reencarnação. E o que ele fez de errado até aqui será colocado em pratos limpos, porque Júpiter, ele coloca todos os pesos no seu lugar, todas as medidas no seu lugar, a balança da lei e da justiça. Então não será um 2020 fácil para Sérgio Moro, nem será fácil para Bolsonaro, como dizem os astrólogos direitistas. Será um ano de provação e de reajustes, com conjunções potentes, importantes, eventos importantes, eclipses importantes que vai mexer com governos, com líderes, com falsos líderes. Várias torres de Babel e vários falsos heróis e vários falsos líderes vão cair, a máscara vai cair. Vai surgir novos líderes religiosos, novos líderes políticos. É um bom momento para os inimigos do Bolsonaro atacá-lo, os inimigos do Moro atacá-lo. E novos líderes irão surgir na política. Será um ano que novas coisas virão, novos comportamentos, novos ativistas no campo judicial, no campo ambiental, no campo político, e falsos líderes vão cair igual Torre de Babel.